Estamos aqui com o vice-prefeito de Antônio Carlos, Léo Hoffmann, que já foi vereador pelo PP, já foi mais votado no município. Léo, uma surpresa muito positiva você ter vindo aqui como prefeito municipal na nossa entrevista, no nosso Enfoque Podcast. Eu posso deixar de fazer algumas perguntas para você, mas eu queria que contasse um pouquinho para o internauta quem é o Léo Hoffmann, contar um pouquinho da tua história antes de tu assim, né, ser político, ser vereador e agora ser vice-prefeito da cidade. Nessa também queria agradecer a oportunidade de eu estar aqui conversando um pouquinho. Eu e a gente caminha juntos, né, andando juntos aí. Eu até brinco que eu sou o único que o Nelinho não pode demitir nesses 4 anos, né? Os servidores ali, ele pode, os comissionados, né, pode trocar, mas o vice ele não pode trocar, pelo menos nos primeiros 4 anos. Pode tirar a sala, se tiver uma salinha, pode tirar a sala, né? Pode tirar a sala. Mas enfim, a gente costuma sempre trabalhar juntos, um trabalho de muita parceria, e hoje com um convite de Nelinho vir aqui, eu aproveitei para vir junto, né, conversar um pouco também. Eu, como tu disse, né, disputei a eleição em 2020, tive a graça e a alegria de ser o mais votado lá no município. Fizemos um trabalho bem legal na aquisição, na busca de recursos, né? Consegui, através do nosso mandato, quase 2 milhões em emendas parlamentares, com articulação com deputados, né, recursos importantes que puderam fomentar a segurança, né, a saúde, né, eu costumo sempre destacar um que me encheu de bastante alegria, do deputado Sérgio Mota, que a gente conseguiu um valor para aumentar as cercas e os muros das escolas da nossa cidade. Na Antônio Carlos, as creches lá tinham muros baixinhos, até por ser uma cidade do interior, um lugar pacato, tranquilo, né? Mas depois dos atentados que a gente viu por aí, costuma trazer uma insegurança para o pessoal, tanto para os alunos, professores, pais, enfim, toda a comunidade escolar. E a gente buscou esse recurso para fazer as grades, agora as grades lá tem 2 metros e pouco, 3 metros de altura. Então a gente correu atrás disso, através de carro, né, um carro adaptado para a PAI, enfim, vários recursos importantes aí nós trouxemos durante o mandato que deu, talvez, visibilidade, né? Visibilidade, talvez o potencial para poder encarar essa jornada de vice junto com o Nelinho também. Além de ser uma grande escola, né? O mandato de vereador, a vereança ali, os 4 anos, foi uma grande escola, onde errei algumas coisas, aprendi muitas coisas que me deram hoje a bagagem para estar junto com o Nelinho. E antes de ser candidato, você trabalhou com o quê? Você qual bairro ali de Antônio Carlos, Léo? Sou do centro mesmo, também nascido e criado em Antônio Carlos, né? Hoje eu estou com 31 anos. Eu trabalhei dos 14 para 15 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, né? Até os 23 anos, mais ou menos. Né? Então eu trabalhei quase 10 anos com ele. Eu saí do serviço com meu pai porque eu fiz a faculdade de Educação Física e quando eu estava no final da faculdade, eu passei no mestrado. Daí lá no mestrado, na UDESC, eles me exigiam dedicação exclusiva. Aí eu não pude mais trabalhar com meu pai fichado, né? Aí eu tive que sair da empresa. Só que eu continuava fazendo uns bicos, assim, jogava um boxe no fim de semana, fazia um... Empresa de quê trabalhar com seu pai? Meu pai tinha vidraçaria. Ah, vidraçaria. Aí fazia uns bicos assim, aí quando eu terminei o mestrado, eu já prestei concurso e eu passei, me efetivei em Tijuca. Aí em 2019 eu passei no concurso lá. De Educação Física. De professor de Educação Física. Olha que legal. E aí me efetivei lá, desde então sou professor, né, de carreira, vamos dizer assim. Costumo falar também que eu sou professor e estava vereador e estou vice-prefeito, mas a minha função e minha profissão mesmo é professor. E rapidamente, ali, eu perguntei para o prefeito da questão do MDB, foi para o PL, e você ali, como é que você pulou do PP e foi para o PL? Conta um pouquinho rapidamente para o internauta entender essa mudança política, que foi uma mudança acertada, né? Afinal de contas, vocês ganharam a eleição. Sim. Como é que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Então, minha família, ela sempre teve na verdade, meu avô tinha uma proximidade com o MDB, meu avô por parte de pai, meu avô que era muito próximo a mim. E o meu pai já tinha uma proximidade um pouco maior ao PP, apesar de não ser filiado, nunca fui militante, mas tinha uma proximidade por causa de amigos, e quando ele precisou, eu acabava ajudando ele, enfim. E em 2019, ali depois de eu estar me efetivar, eu vi uma possibilidade
de poder concorrer à eleição, até porque eu tinha conquistado um recurso, inclusive o Nelinho era vice-prefeito naquela oportunidade. Eu conquistei um recurso junto com a Giovanna de Sá, uma emenda que trouxe um ônibus para Antônio Carlos, e eu nem era vereador, e isso me deu uma visibilidade, onde fui procurado para concorrer à eleição. E é um fato curioso, o Nelinho me procurou, ele era presidente do MDB na oportunidade, 2019, 2020, por ali, e ele me procurou para concorrer à eleição pelo MDB. Olha só. E aí o Pio era presidente do PP, também me procurou do PP, e aí eu estava naquele dilema, né? E aí, pelo meu pai... Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Meu pai é o principal cabo eleitoral, né? Conhecido na cidade inteira, o Dedeco, não sei se tu conhece. Sim, claro. E sempre envolvido com futebol, enfim. Sim. E aí o pai não, vamos aqui, o PP e tal. Daí a gente, o PP também, existia um leque maior de abertura, vamos dizer assim, para concorrer à eleição, né? Até porque o MDB iria a uma reeleição. Então já tinha pessoas mais fortes no partido, tinha maioria e tal. E o PP ansiava por essa renovação, né? Mas nunca fui um fanático partidário, assim como o Nelinho. O Nelinho tem essa característica, né? De ser alguém que, apesar de ter uma história muito bonita no MDB, não tinha a rejeição do pessoal do PP, porque sempre trabalhou, né, sem olhar a bandeira partidária. E eu também tinha isso, né? Não tinha um fanatismo partidário. E o PP me deu essa oportunidade. E eu sou muito grato, né, ao PP, ao partido, institucionalmente falando, aos eleitores do PP que acreditaram na possibilidade de a gente ser vereador pelo partido. Sempre, enquanto estive no partido, busquei trabalhar de forma mais íntegra possível. Estruturamos rede social, enfim, com a juventude, movimentamos legal. Mas eu buscava um espaço, né, buscava o espaço só majoritário. E foi onde eu tive uma oportunidade melhor, né? Foi quando o Nelinho me fez o convite. E não somente ele, né? O Bruno também já havia conversado comigo. Filho do governador. Né? Bruno Melo já havia conversado comigo. Eu não havia aceitado naquele momento, mas o Bruno já havia falado. Algumas pessoas de Antônio Carlos, eu nomeei aqui em especial o Adriano Rosa, Cavalzinho, que é meu primo, que faz parte da executiva do PL. Ele, toda semana, me convidava, vamos pro PL. E eu, não, peraí, estou buscando meu espaço. E quando eu vi que eu não teria, né, o espaço majoritário quanto eu gostaria, o Nelinho me fez o convite para vir pro PL, para ser o vice, eu aceitei no... E não houve, assim como houve com ele, não houve também contigo, quando o PP viu que ia perder o vereador mais votado, né, da cidade, do PP, não quis que, não vai não, fica aqui, não houve o PP queria que eu fosse a reeleição, né, do vereador. Sim. Não espaço, mas os candidatos à majoritária, a princípio, já estavam bem encaminhados e definidos, né, para ser. E, enfim... fato curioso, quando a gente aceitou, eu aceitei o convite, né? Vamos, o teu vice, foi aquela emoção, aquelas 2 primeiras semanas de emoção, né? O povo todo, meu Deus, vai ter um terceiro partido. Quando baixou a poeira, começou a cair na razão, comecei a pensar, meu Deus, o que a gente vai fazer? Um partido sem raiz, né? Um partido que tá, apesar de ter tido uma votação muito expressiva na eleição presidencial, a eleição municipal é muito diferente, né? Sim. Depende das pessoas. Aqui em Biguaçu, por exemplo, o bolsonarismo também foi muito forte, mas acabou. O Tuta tinha uma vice bolsonarista e no final não ajudou nada, né? Quer dizer, depende da pessoa. Mas eu estou entendendo um pouquinho, conversando com vocês dois, que eu acho que o fato de vocês serem políticos no município, que não era aqueles assim, que geralmente é aquele político que pelo fato de estar aqui, ele briga para o outro lado. Aí vocês não foram desses, vocês foram normais, tranquilos, falam com todo mundo, e aí a população aceitou isso daí e queria mudar, e vocês se encaixaram bem nesse processo, né? Então é que do vereador, vamos dizer assim, de oposição, nesse último mandato, nessa legislatura passada, do vereador de oposição que mais votou com o governo foi eu. É um fato engraçado, né? Eu mais votou com os projetos gerados, inclusive teve 2 projetos que foi aprovado porque teve o meu voto. E aí, enfim, que eram projetos bons, a gente deveria votar contra. Ô, Léo, só para nós finalizarmos, como é que é trabalhar com o Nelinho? Você está sendo vice dele, está trabalhando com ele, essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta, você como vice-prefeito do município, o que tu vai fazer, queres fazer para ajudar a administração dele? Então, trabalhar com o Neném é um cara muito carismático, muito conhecido, né? Que já tem experiência em gestão de pessoas, já teve experiência na prefeitura. Então, é muito leve trabalhar, muito fácil. Acaba me dando uma certa liberdade, né, de poder estar como um vice, né? Eu quero buscar ser um vice atuante, um vice que está ali junto com o prefeito na tomada de decisão, junto no que precisa na parte política, na parte administrativa, realmente um braço direito junto ao prefeito no que precisar na administração, na busca de recursos. A gente tem esses 4 anos, deu experiência, me deu conhecimento com a classe política, né, de fazer essa ponte, essa articulação. Então, eu quero ser um vice-atuante realmente que possa permear por todas as secretarias e uma extensão do Nelinho, sabe? Então, muitas coisas a gente vai fazer junto, mas tem coisas que às vezes não vai ter fôlego, e aí é onde eu quero estar atuando junto e ser esse parceiro. Perfeito. Obrigado por ter vindo aqui na nossa entrevista. E semana que vem nós temos mais entrevistas aqui no Enfoque Podcast. Agradeço aos internautas que estão compartilhando as entrevistas. Agradeço aos patrocinadores, Construtora Moinho e Bases, Litoral Parafuso, Restaurante Empório e o novo patrocinador, Colégio Kumon, aqui de Biguaçu, que nós fomos entrevistar agora no mês de março, no comecinho de março, essa técnica de ensino chamada Kumon, muito interessante. Mas nós vamos divulgar e vamos estar aqui com a proprietária, as professoras desse curso Kumon de Biguaçu, que vão explicar como é que funciona grande método de ensino que faz com que as pessoas tenham dedicação e organização nos estudos e está dando um diferencial para quem faz. Até a semana que vem, muito obrigado e boa noite.